Então, pessoal, é o seguinte, passando aqui para avisar para vocês que a atualização do Jarvis foi lançada com a correção da sensibilidade do microfone. Vocês perceberam nos vídeos tutoriais passados que a sensibilidade do microfone ficava toda hora descendo e era chato pra caramba, eu tinha que ficar aumentando a sensibilidade no meio da gravação. Isso já foi corrigido tanto no Jarvis quanto na ISA, certo? Claro que foi corrigido no Jarvis, versão final que os usuários adquiriram. Então, os usuários que adquiriram a versão final do Jarvis, agora de maio, já receberam esse pack de atualizações de melhorias de correção. Então, aqui você pode acessar o painel de controle pelo executado Windows, hardware, som e som, ou você pode acessar também aqui no menu do Windows, escrevendo painel de controle, ou pelo Jarvis. Aqui eu vou fazer sem o Jarvis para mostrar para vocês que o Jarvis vai conseguir corrigir o problema do microfone. Então aqui em gravação tem o meu microfone que está ligado à interface de áudio. Oi, som, oi, 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 som, olá, som, testando som, oi, oi, som, oi, oi, olá, testando som, oi, oi, tá bastante eco agora. Já tirei o eco, né? Então eu tenho esse microfone ligado à interface. Esse microfone, conforme eu vou mexendo na minha interface aqui, eu vou configurando a minha voz e vou deixando a minha voz alterada ou eu deixo a minha voz normal. Certo? Então aqui eu vou modificando a minha voz. Eu estou clicando aqui e estou falando para vocês verem. Vou deixar no normal. Eu posso também reduzir por aqui a sensibilidade. Eu não tenho necessidade de mexer aqui. Quer ver? Eu vou diminuir a sensibilidade aqui, ó. Oi, som, oi, oi, som, oi, som, oi, som, oi, som, oi, som, oi, oi, som, testando som, oi, oi, som, oi. Oi, som, oi, oi, testando, olá, som, testando som, olá, som, testando, 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 agora a sensibilidade está maior, a sensibilidade está chegando no máximo, chegou no máximo. Então aqui eu mexo na sensibilidade, ó, tá vendo, ó, sem mexer aqui, porque aqui é o microfone que está ligado na minha interface. Eu gosto muito de usar a interface de áudio, gosto bastante, certo? Eu posso reduzir inclusive barulho aqui na interface, tá? Eu posso colocar uma música aqui de fundo também. Então era uma interface bem completa. Mas o Jarvis ficava mexendo aqui no nível do microfone, né? Mas na verdade isso acontecia porque o Jarvis tem dois reconhecimentos de voz ao mesmo tempo. Um online e um sem internet, que é o offline. E aí o Windows, ele interpreta como se fosse uma comunicação diferente. É tanto que você tem que vir aqui na opção de comunicação e colocar não fazer nada. Você tem que marcar aqui e dar um aplicar. Certo? Então, ó, não fazer nada e aplica. Certo? Eu vou vir aqui, ó, não fazer nada, clica aqui e aplica. Vocês vão perceber aqui que conforme eu vou diminuindo aqui a sensibilidade, vai ficando mais ruim de ouvir, lógico, né? E é claro que o Jarvis vai corrigir isso aqui, quando eu abrir ele. Olha só que interessante, eu vou deixar aqui bem baixinho a sensibilidade. Já corrigiu, ó. Cliquei no Jarvis e já... Usuário, permita-me que eu carregue os meus arquivos necessários. São 19 horas e 10 minutos, e o clima atual em Campinas, SP é parcialmente nublado. Como posso te ajudar? Lembrando que a ISA já tem essa atualização, nessa correção. Não adianta descer, ó. Não adianta descer que ele vai colocar a sensibilidade alta. Então não tem desculpa. Ah, o Jarvis não tá ouvindo. Tá sim, porque olha aí, ó, ele tá automaticamente corrigindo a sensibilidade do microfone, tá? Ele tá automaticamente garantindo que a sensibilidade esteja ok. Então não tem mais desculpa. Ah, Bruno, mas tá ouvindo muito. Ou que nem de usuário, tá endoidando. Não é endoidando. Olha aqui, você vem e configura aqui a precisão. Certo? Ah, tá ouvindo demais. Joga pra cá. Se tiver ouvindo muito, joga para a direita. Se quiser que escute menos, joga para a esquerda, né? Diminui a precisão. Então, vou deixar a precisão do meu 60% aqui, ó. Que é para ele ficar mais preciso. A mesma coisa para os comandos, olha aqui. É só pegar e você, se tiver ouvindo muito, você testa. Jogar para a direita aqui, ó. O que não falta é controle. Controle aqui nele, tem controle por tudo quanto é lugar aqui. Até em lugares inimagináveis tem controle. Tá? Olha aqui, ó. Outra coisa que foi melhorada aqui nos comandos do computador é a velocidade, certo? Jarvis. Em que poderei lhe dar assistência usuário? Abre Google. Abrindo Google.
fechar a janela. Fechando. Então ficou mais rápido, tá? Lembrando que essa é a versão final do Jarvis. Só para quem adquiriu essa versão final. Outra coisa aqui foi acrescentado esse parâmetro, JavaScore. Certo? Então esse parâmetro aqui serve para ler alguma coisa que tiver dentro do núcleo do Jarvis. Por exemplo, eu quero ler aqui. Deixa eu pausar aqui a leitura para eu poder navegar aqui. Eu quero fazer a leitura, por exemplo, disso aqui, ó. Então eu posso fazer a leitura passando esse nome, Face Recognition Emotion, né? Do jeito que está aqui, eu posso passar e pedir para ele fazer a leitura que ele vai fazer. Passo aqui, ó, tá? E passo esse parâmetro e coloco na resposta em argumento, coloco um tracinho desse aqui, um travessão, salvo e peço para ele fazer a leitura. E ele lê, entendeu? Então isso fica algo bem mais prático. Você pode criar uma API no futuro para o Jarvis poder extrair alguma informação dessa API e falar. Então aqui serve para falar. É importante dar uma lida aqui que foi acrescentado aqui, tá? Outra coisa interessante é que se estiver ouvindo demais, você tem outra opção aqui que ninguém usa, não sei porquê. Ninguém nunca me explicou porque que não usa. Tem muito recurso no Jarvis, mas a maioria não usa. Que é isso aqui, ó, entrada de áudio normal, entrada de áudio baixa, que você controla. O reconhecimento de voz só vai funcionar a depender do valor que você coloca aqui. Se a entrada de áudio for normal. Ah, eu quero falar com o Jarvis gritando. Eu só quero que ele escute quando eu estiver falando alto. Você põe aqui. Ah, eu quero que o Jarvis só escute quando eu estiver falando bem baixinho. Você põe aqui. Ou normal, que é como vem pro padrão, tá? Ninguém usa isso aqui, não sei porquê. Tá? Tem gente que não usa. Deixa eu tirar o splash screen que já tá mexendo o saco. Outra janela que ninguém não usa é essa janela de status. Ninguém usa essa janela, é impressionante. O Jarvis trava às vezes, mas não usa essa janela. Não sei por que razão, porque tutorial já tem desde a ISA. Então não é nada algo novo. Então é o seguinte, o que é que está mostrando aqui? Está mostrando a sensibilidade do meu microfone, a precisão que o sistema está tendo. A entrada de áudio foi muito alta, então perceba aqui que se tudo que eu falar estiver dando como alto, e eu quero que o Jarvis só escute quando eu estiver falando alto, e eu perceber aqui que sempre está dando alto, eu posso vir aqui e botar quando a entrada de áudio for muito alta, porque no meu caso está dando muito alto, tá? Então eu posso vir aqui, ó, entrada de áudio muito alta. Então somente quando for entrada de áudio muito alta, ele vai falar e vai executar o que eu pedi. Que horas são? Que horas são? São 19 horas 15 minutos. Ele só fez porque a entrada de áudio foi muito alta, né? Quando estava muito baixa, você viu que ele não executou. Então eu posso fazer essa jogada com ele também. Agora não sei porque que tem usuário que não testa isso, né? Enfim, nunca testa aí. Ah, tá, não tá funcionando. Nunca testa. Aqui é outra coisa que eu expliquei. Ah, o Jarvis travou. Vamos lá. Vamos entender uma coisa. Eu tenho um computador aqui com 16 GB de memória RAM. O Jarvis não vai usar esse 16 GB. Não faz nem sentido. Se o Jarvis fosse usar 16 GB de memória RAM, mais 4 GB que eu tenho de placa de vídeo e 100% da CPU, o computador ia travar. O Jarvis ia ficar rápido, lógico, ele está gastando toda a memória do computador. Mas, em compensação, eu não ia abrir nem o WhatsApp, que ia travar. Então, o Jarvis, ele não vai usar os 16 GB do computador. Dos 16 GB, ele vai pegar 1 GB, 2 GB. Quando a gente pede para o usuário botar mais memória, a gente está pedindo para ele aumentar mais memória, tanto para ele poder trabalhar nos aplicativos que ele usa, né? Poder abrir os aplicativos que ele gosta de usar, sem travar, e ao mesmo tempo ter memória suficiente para rodar tudo do Jarvis. E não que o Jarvis vai engolir 16 GB. Se ele gastasse 16 GB, ele ia travar. Né? Ele não ia travar, mas na verdade a máquina iria travar. Você não ia abrir nenhum aplicativo. Né? Então não é assim que funciona. Então você percebe que eu tenho 11 GB disponível aqui. Isso incluindo o processamento do Jarvis. Nesses gráficos aqui embaixo, que inclusive já tem vídeo, eu estou repetindo aqui, mas já tem vídeo no canal antigo. Isso aqui é o que o Jarvis gasta. Então tem uma memória de 80 MB privada para o Jarvis. Eu tenho 1 MB de memória paginável para o Jarvis.
Eu tenho uma memória virtual de 601 MB para o Jarvis, certo? E a memória RAM disponível para utilização do Jarvis. Então, essa quantidade toda de memória RAM que eu ainda tenho. Mas dessa memória todinha aqui, ele só está usando o quê? Essa quantidade aqui, ó. Olha que interessante. Disso aqui tudinho, ele está usando só essa quantidade. Né? Básica. Memória privada. E o terceiro gráfico, a memória virtual. Essa memória virtual é o meu SSD. Tá? Então, olha aqui, ó. Essa memória aqui toda é o que eu tenho disponível. Isso aqui é o que está sendo gasto. Certo? Isso aqui é o que está sendo gasto. E aqui eu tenho a memória RAM. Está gastando 80 MB da memória RAM. E 601 MB do meu SSD. Da memória paginável. Tá? Desculpa, da memória virtual, na verdade. Né? Da memória paginável é só 1 MB, que é a memória virtual. Tá? Eu posso dizer o seguinte, Jarvis, se você gastar mais de 40 MB, eu quero que você se feche ou se reinicie. Ou eu posso pedir para ele otimizar o sistema. Olha aqui, ó, a otimização será efetuada pelo Windows 10. Se eu quiser que o Jarvis seja otimizado manualmente, eu posso definir a cada 250 milissegundos. Eu posso definir otimizar aleatoriamente. Ou eu posso pedir otimizar a partir da restrição de memória. E aí eu vou deixar, por exemplo, aqui 81 MB para o Jarvis, né? Ou 90 MB, né? Ele está gastando 75. Eu posso deixar 90 MB só para ele, né? Olha aqui que interessante. Estou deixando aqui 90 MB para ele. E aqui, o que vai acontecer com ele? Olha aqui, eu posso pegar, ó. Tipo de otimização, otimizada. Forçada, vou forçar ele a ficar mais leve. Ou padrão. E aí quem escolhe é o usuário. O que o Jarvis vai fazer? O Jarvis será otimizado a ultrapassar 87 MB. Está aqui escrito, ó. O Jarvis vai ser melhorado quando passar de 87 MB. Né? Então veja que interessante. Eu posso estar definindo aqui o que eu quero que seja feito, tá? Não otimizar. E aqui eu posso, ó, se eu não quiser otimizar o Jarvis, olha aqui, ó, não otimizar. Eu quero que ele se reinicie. Aí eu defino, ele vai se reiniciar depois de 118 MB. Depois de 118 MB, ele vai se reiniciar ou encerrar quando ele passar dessa quantidade. Então eu já estou deixando uma certa quantidade de memória para ele. Passou disso, ele vai fechar ou reiniciar. Ninguém usa essa janela, não sei por que ninguém não usa, tá? Mas essa janela é para controlar a memória que ele vai usar, tá? Ele vai monitorar a quantidade de memória dele. Mas ninguém nem sequer abre aqui essa janela para dar uma olhada aqui. Agora, recurso no Jarvis tem, não é brincadeira. Olha a porrada de coisa que o Jarvis tem. Tá vendo, ó? Tem muita coisa. A pessoa que disser para mim que não é um sistema completo é uma grande mentira. Tá? Outra coisa que foi melhorada aqui é o seguinte. É a agenda. Você não pode programar a agenda aqui no horário para ela agendar uma tarefa de 3 horas da tarde, 3 horas da madrugada e 9 horas da noite. Porque é o horário que ele vai precisar se reiniciar. Ele se reinicia automaticamente para garantir que o sistema dele funcione. Então, os horários de 15 horas, 3 horas da manhã, né, que é 3 horas da madrugada, 15 horas e 9 horas da noite, são os horários que você não pode pôr na agenda, certo? Porque é o horário que ele se reinicia. É tanto que se eu colocar aqui 3 horas, olha o que, é que vai acontecer, ó, 3 e 5. Se eu botar 21 horas, 21 e 5. Se eu botar 15 horas, 15 horas e 5. Porque eu não posso botar 15 horas, 3 horas ou 21 horas. É o horário que ele precisa se reiniciar. Na hora que você agenda nesse mesmo horário, na tua agenda, o horário que ele reinicia vai travar o Jarvis. Então isso foi corrigido. Ah, Bruno, mas eu tenho que trabalhar de 3 horas em ponto. Então você não vai pedir para agendar de 3 horas em ponto. Porque 3 horas em ponto é o horário que você vai sair de casa para o trabalho. Você vai botar um horário anterior, lógico. Para isso que serve a agenda, tá? Então veja, olha a leveza aqui, ó.
Tô fazendo propositalmente. Eu quero que ele trave agora. Trava agora. Tá? Que horas são? São 19 horas 22 minutos. Verifique o clima. O clima agora em Campinas, SP é parcialmente Pare de nublado falar. com temperatura de Obrigado. de nada. Pare de escutar. Quando precisar, é só me chamar. Você pode movimentar, inclusive, isso aqui, ó. E outra... Não consigo lhe ouvir agora. Exatamente, foi algo que foi colocado, que ele acabou falando, mas eu já ia mostrar. Quando você clica aqui, aí eu não sei o que esse microfone é. Clica no microfone Não consigo ouvir você agora. e ele já vai dizer que não consegue ouvir. É só pedir para ele ouvir. Escute. Estou lhe ouvindo. Onde é que tá esse negócio de parar de ouvir, escutar? Tá tudo aqui nos comandos de interação, ó. Tudo tá aqui. Se você apagar aqui... Quer ver, ó? Eu vou pedir para ele movimentar o mouse, ó. Para baixo. Para cima. Para esquerda. Para a direita. Quando o Ari viu isso, disse que tá endoidando. Não tá endoidando. Ele entendeu errado o comando e tá executando, ó. Parar mouse. Parar mouse. Jarvis. Posso lhe ajudar em alguma coisa, usuário? Para a esquerda. Parar mouse. Ó, parou. Ah, eu não quero isso aqui não. É só vir aqui e tirar, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Marquei. Tirei. Suas modificações Salvei. foram salvas. Para baixo. Para cima. Para a esquerda. Tá vendo? Pronto, problema resolvido. Tá tudo ali. Tá? Agora o pessoal, infelizmente, tem um grande problema de não ler. Existe aqueles que lê, que assistem os vídeos por completo, não entendeu, pausa, volta de novo. E tem os que assiste e não lê. Tá aqui explicando, mas não lê. Entendeu? A gente precisa ter esse costume de ler. A leitura é fundamental na nossa vida. E a gente tem que se exercitar muito nessa questão de leitura. Tá? O exercício da leitura é extremamente importante, principalmente nos dias atuais, que no mundo digital a gente acaba perdendo grande parte da cognição da leitura. A parte cognitiva da leitura da gente fica enferrujada. A gente pega um PDF ou um livro e lê milhões de vezes e não entende. Às vezes é uma coisa simples. Então é importante fazer a leitura. Nunca deixe de ler. Nem que seja um PDF, um livro, um e-book. Leiam, que é importante. Tá? E aproveitem o Jarvis, porque esse Jarvis é a versão final. Tem muita coisa interessante dentro dele. Ó, você pode acessar por aqui também, mas podem perceber que eu não tenho que me preocupar, porque o nível do microfone já está em 100, ó. Problema resolvido. E com a ISO é a mesma coisa, não é diferente. Em breve vai ter novos tutoriais do Jarvis, mas quem quiser adquirir essa versão final, aproveite até o dia 15 de maio.